inovação, falar sobre habilidades do futuro, falar sobre quais são as habilidades, né, que tornam profissionais de referência, profissionais de alta performance. Peço que vocês utilizem o chat, fiquem à vontade para ir colocando as perguntas de vocês. Vou tentar sempre olhar ali para o chat e ver o que é que eu consigo já ir respondendo na medida que a gente for desenvolvendo aqui esse nosso conteúdo. Em alguns momentos eu dou uma paradinha e a gente vai fazer uma aula aqui bem dinâmica, tá certo? Coloque aí no chat, por gentileza, assim que vocês estiverem vendo já a minha tela, com o título aí Masterclass, o primeiro passo através da formação Lean Six Sigma. Coloque aí no chat, vai ser já a nossa primeira interação. Um ok, tô vendo, ok. Vamos lá, beleza, obrigado, perfeitamente. Obrigado aí a todos e a todas que já estão conectando com a gente. Pessoal, usem o chat para que a gente faça aqui esse momento bem interativo, tá? Então, a convite aí da colaborativa do Samuel, a gente desenvolveu esse material, né, para a gente ver qual é o primeiro passo através da formação do Lean Six Sigma. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos, tá? Eu vou me apresentar aqui rapidamente. Então, sou Alan Neto, sou Master Black Belt, Lean Six Sigma, acreditado internacionalmente pelo The Council for Six Sigma Certification. Sou especialista em engenharia de produção e engenharia da qualidade. Sou professor de pós-graduação aqui em Fortaleza, nas universidades Unifonor e Unifor. Atualmente, né, já estou aí com mais de 2.300 alunos formados na trajetória do Lean, do Six Sigma, seja nos diferentes níveis, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, particularmente, por exemplo, nos cursos de Black Belt formados pela Unifonor, no curso de pós-graduação em gerenciamento de projetos com ênfase na formação de Black Belt. Já são aí mais de 7 milhões em ganhos financeiros em todos os projetos aplicados, né? Comecei a minha trajetória dentro do Lean do Six Sigma lá na Ford, especificamente na divisão Ford, onde eu passei quase 19 anos, desenvolvendo vários trabalhos, entre eles a implementação do Lean do Six Sigma dentro da Ford, na divisão Troller, que era a fábrica que nós tínhamos aqui no estado do Ceará. Né? Já participei de consultorias como do Grupo Rap. Quando saí da Ford, atuei como coordenador de qualidade, tecnologia de processos e produtos na Gerdau e mais recentemente venho trabalhando na maior empresa fabricante de pás eólicas do Brasil como coordenador de engenharia da qualidade. Já tive oportunidades ou de prestar consultoria, assessoria ou de ter alunos formados em várias empresas como a M. Dias Branco, Integral Mix, a própria Troller, a Delphi, a Gerdau, Apvida, a Enel, West Rock, Eletra, Hidracor, entre todas as outras empresas, né, que a gente sempre formou aí boas parcerias. E agora, Samuel, tá faltando, me lembra aí, né, de colocar o símbolo aqui da Colaborative, tá? Pois bem, fazendo essa apresentação, vou falar um pouco sobre a nossa agenda, por que é que nós estamos aqui hoje. Então, na nossa agenda, nós iremos falar um pouquinho sobre o que é o Lean Six Sigma, sobre conceito de inovação, fazer essa conexão. Hoje a gente está vivendo a era da IA, né? Da internet generativa. Então, como é que a gente pode fazer esse link aí com a inovação e com as habilidades dos profissionais de alta performance? Então, como é que a gente conecta esses três temas, né? Um pouco de inovação, alta performance através de habilidades que a gente pode desenvolver e o Lean e o Six Sigma. Falar um pouco sobre a integração entre o Lean e o Six Sigma, falar um pouco dessa conexão, sobre a gestão de projetos a partir do modelo DMAIC. Vamos aqui, na medida do tempo, falar sobre alguns estudos de caso, fatores de sucesso e também sobre perspectiva de mercado. Nós estamos nesse momento com 27 pessoas conectadas, 28 entrando aí o Daniel. E aí, como o Samuel disse, quem ficar com a gente até o final vai ter aí direito a um prêmio surpresa. Um trabalho que a gente pensou especificamente aqui para essa parceria com a colaborativa, né, trazendo um pouco aí da minha experiência de mais aí de 20 anos formando belts, tá? Pois bem, pessoal, eu queria primeiramente trazer aqui uma pergunta, né? Eu diria que seria uma pergunta-chave para a gente fazer aqui
essa nossa primeira conexão sobre o que é o Lean Six Sigma. E aí eu gostaria que vocês aí já usassem até o próprio chat para falar um pouquinho sobre isso. Sobre o que é o Lean, sobre o que é o Six Sigma, sobre o que é o Lean Six Sigma. Utilize aí o chat, tá? Coloque as suas respostinhas para depois a gente fazer aí essa interação. Pois bem, para falar sobre isso, eu trouxe aqui um vídeo e eu queria compartilhar com vocês. Vou projetar ele e aí eu gostaria que vocês me dissessem, tá? Se não tiver saído som, mas acredito que vai dar tudo certo. Então vamos lá. O som tá saindo, pessoal? Coloque aí no chat, por favor. Pois é, como eu disse para você, a gente vai fazer uma interação entre inovação, né, um pouco aí sobre essa temática de habilidade do futuro. E aí eu trago o exemplo da Kodak, especificamente no que se refere a parte da Kodak responsável por toda a parte, né, de construção de filmes fotográficos, de máquinas fotográficas. E aí a gente fica logo na primeira pergunta: o que é que aconteceu com a Kodak? E ao longo do tempo, com toda essa inovação que a gente está passando, se perdeu. A Kodak, ela se perdeu no que se refere, né, a essa parte de imagens, de fotografias, não falando de outras divisões. Hoje a gente tem aí o exemplo do Uber, né, da forma como o Uber se conectou com o mundo todo, né, onde na palma da nossa mão a gente pode fazer diferentes experiências ao redor do mundo. Nós estamos vivendo a era da inteligência artificial, onde a gente consegue fazer a conexão e a conectividade através não só da inteligência artificial, mas da ciência de dados, dos prompts que a gente tem visto aí cada vez mais reconhecendo imagens com uma facilidade muito grande. E aí a gente volta novamente para a pergunta inicial do nosso vídeo, né? O que é que aconteceu ali com a Kodak que não conseguiu acompanhar toda essa interação? Você vê aí, né, o próprio Facebook ali que está por trás de toda a tecnologia aí do Instagram, né, que deu origem a toda a parte de inteligência artificial, de conexão e de identificação visual das pessoas, os veículos autônomos cada vez mais presentes. Quem imaginava a BYD aqui no estado do Ceará, a possibilidade de a Ford, né, que ali na planta da Troller, dar lugar a um veículo autônomo, a um veículo elétrico, né, como tudo indica aqui no estado do Ceará. A impressão tridimensional, que você consegue não só fazer a impressão tridimensional dentro da sua casa, mas mais do que isso, você consegue construir a impressora 3D dentro da sua própria casa. Então as oportunidades de negócio estão por todo mundo, né? E o que é que aconteceu novamente ali com a Kodak, com toda essa inovação que a gente vem passando? Hoje você faz uma pergunta para o chat GPT e você tem a resposta ali de forma muito rápida, automática, né? Hoje, indo para o trabalho, eu lá estava usando o chat GPT e fazendo lá uma série de questionamentos, né, fazendo uma análise estatística, e ele traz rapidamente ali essa conexão. Cada vez mais a gente, né, vai viver muito mais, e cada vez mais a gente vai se deparar com esse tipo de situação. E aí, novamente, eu pergunto, o que é que aconteceu e por que que a Kodak ela não acompanhou ali o futuro, né, que a gente está vivenciando e que a gente está aqui acompanhando. Então, toda essa introdução traz para a gente esse questionamento. Afinal de contas, o que é que aconteceu com a Kodak e que vai me ajudar a responder aqui essa pergunta, né? Que vai me ajudar a responder aqui esse conceito e essa interação entre o Lean, entre o Six Sigma e a inovação. Para responder essa pergunta, eu vou trazer aqui o conceito de inovação, né, que eu acho que isso vai ajudar a gente a entender o que é que aconteceu com a Kodak e aonde eu quero fazer aqui de conexão. Segundo a HPI, uma das maiores escolas de inovação do mundo, inovação é um ponto de interseção entre valores humanos, né, o que as pessoas desejam, do ponto de vista de usabilidade, desejabilidade, ou seja, é uma relação de valor humano. Então,
Então, é um ponto de interseção entre valores humanos, modelo de negócio, aquilo que é viável. O que é viável do ponto de vista de um negócio? E tecnológico. O que é possível? Então, inovação, ele é um ponto, segundo a HPI, né? Um ponto de interseção desses três elementos: valores humanos, modelo de negócio e tecnologia. Então, isso é inovação. E o que é que tudo isso tem a ver ali com a Kodak? O que é que tudo isso tem a ver com o Lean e com o Six Sigma? Particularmente, eu queria agora, para começar a fazer essa conexão e dar essa resposta, dizer que o ponto-chave está nos valores humanos. Tá no olhar para o humano como o grande diferencial de inovação. Tá no olhar para o humano como o grande diferencial sobre tudo que a gente faz. Talvez, né, um dos motivos pelo qual a Kodak não conseguiu perceber a evolução pelo qual nós estávamos passando e que mais do que querer uma máquina fotográfica ou impressão de uma imagem fotográfica, nós queríamos nos conectar com as pessoas através de imagens. E aí tudo isso ficou muito mais fácil através, né, do celular, a partir desse olhar. E o que é que isso tem a ver com o Lean? Né? Trouxe aqui uma contextualização. Olha, o que é o Lean? Quando a gente começa a olhar para todo esse aspecto. Eu poderia simplesmente dizer que o Lean é, de forma mais precisa, o Lean Manufacturing é a americanização do sistema Toyota de produção, mas tem uma coisa muito mais por trás disso, que a Toyota conseguiu perceber, que é a questão dos valores humanos, onde tudo está a partir das pessoas. Então, o Lean é mais do que um modelo de negócio, é profundamente sobre valores humanos. Ele é não apenas uma metodologia de gestão que visa eliminar desperdício e otimizar processos, seria, né, a definição clássica, mas também se baseia na essência do processo de inovação e, sobretudo, no respeito e desenvolvimento das pessoas que compõem a organização. Então, para a gente começar a fazer essa conexão, eu queria trazer para isso. Nós estamos, de novo, vivendo a era da inovação, a era da digitalização. Indústria, não se fala mais de indústria 4.0, já se fala de indústria 5.0, né, com toda a automatização. Mas por que a Toyota ainda é uma das maiores empresas do mundo, a maior fabricante de veículos do mundo? Por conta dessa essência, de entender que o que faz a diferença em todo o processo de inovação, que o que faz a diferença em todas as relações metodológicas que existem em qualquer ambiente de trabalho, está pautada por ser humano, pelos valores humanos. Não é à toa que o princípio fundamental da Toyota, o elemento número um, a base de tudo é valor. Se a gente entende o que é valor, sobre o ponto de vista das pessoas, a gente entende o que é linha, a gente entende por que é que a Toyota é o que é hoje. E aí, eu queria fazer agora uma conexão, né? A gente fala de valores humanos, está falando de tecnologia, de inovação. Vem um estudo aí apresentado pelo LinkedIn, que foi abordado e apresentado aqui pela Forbes, sobre as 15 principais habilidades que estão em alta agora, né, em 2025, segundo o LinkedIn. Um estudo recente apresentado agora, em março de 2025, que traz para a gente as 15 principais habilidades que estão em alta aqui no Brasil. E aí, trazendo essa abordagem, eu queria mostrar para vocês essa relação de conexão, sobretudo sobre o valor humano, sobre aquilo que é humano, sobre aquilo que é sobre as pessoas, sobre aquilo que é sobre como as pessoas encaram o ambiente de trabalho e os processos de transformação pelo qual nós estamos vivendo. E claro que, sem sombra de dúvidas, entre as 15 principais habilidades, a inteligência artificial é sim a primeira que aparece aqui pra gente. Pô, Lama, a gente tá falando de valor humano, inteligência artificial, ela tá numa linha
tecnológica, tá numa linha tecnológica, mas a inteligência artificial por si só não resolve tudo. E aí, associado com o processo de comunicação, nós temos o processo de criatividade, que é essencialmente um valor e uma característica humana. Não existe inteligência artificial, processo de comunicação, a segunda habilidade que está em alta aqui no Brasil, segundo o LinkedIn, sem o processo de criatividade. Independente de qual seja o aplicativo de inteligência, a inteligência artificial que você utilize, o princípio base da criatividade é um elemento fundamental utilizado pelo Lean, utilizado pela Toyota, utilizado pelo Lean Six Sigma, utilizado nos processos de design thinking, utilizado nos processos de inovação, que é brainstorming. E aportuguesado, ou em português, é tempestade cerebral ou tempestade de ideias. Uma das ferramentas básicas do Lean. Não existe criatividade sem brainstorming. Não existe um processo de comunicação ativo, troca de experiência, sem a velha e boa tempestade de ideias. Né? Só que aí vem uma outra questão. A própria Forbes agora, mais recentemente, no mês passado, no final, ali no meio do mês passado, dia 8 de julho de 2025, também traz a seguinte matéria. Olha, 40% dos projetos com agentes de IA serão cancelados até 2027, segundo a Gartner. E aí não é o Alan que está dizendo, né? E aí, por que que isso é importante a gente ficar atento? Procurem depois, deem um Google com esse texto. 40% dos projetos de agentes de IA serão cancelados até 2027, segundo, né, a Gartner. Então, olhem para esse texto e basicamente ele diz o seguinte: olha, existem alguns fatores, custos, né, os prompts e os RIPs não estão totalmente desenvolvidos, mas principalmente porque as pessoas que desenvolvem todos esses processos de inteligência artificial não têm essência, não têm base metodológica, não estão preparadas para desenvolver os aplicativos e colocar verdadeiramente eles em práticas. Mais uma vez, é sobre as pessoas, é sobre ser humano, o princípio básico do Lean. Né? E aí, trazendo ainda dentro dessa temática, a terceira habilidade, visão e liderança estratégica. Poxa, o que é visão e liderança estratégica? Como é que a gente está conduzindo os times de alta performance, os projetos de alto impacto, independente, de novo, do método, independente do recurso, como o Project, o Microsoft Project, o Planner e vários outros aplicativos? Como é que a gente está conduzindo nossos times através do processo de liderança? E é essencialmente a formação a partir dos valores humanos. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o livro do Jeffrey Liker, né, um best-seller muito conhecido, o modelo Toyota de liderança Lean, ele traz justamente isso, que a liderança estratégica é a que é a propulsora de grandes projetos, projetos de alta performance. Então, mais uma vez, como é que a gente olha para o Lean Six Sigma sem olhar para a liderança, sem olhar para a condução de projetos, que é essencialmente sobre projetos. E projetos, ele é nada mais, nada menos do que essencialmente sobre liderar pessoas em prol e em rumo a um objetivo comum. Dentro ainda dessas 15 habilidades, né, a gente tem ali a retenção de clientes e a resolução colaborativa de problemas. Eu ainda acrescentaria algo do tipo a retenção de clientes através da resolução de seus problemas de forma colaborativa, principalmente para problemas complexos. Se a gente olhar para o Scrum, é basicamente isso. Como é que eu, de forma colaborativa, olho para o meu cliente, escuto a voz desse cliente, consigo me conectar com ele de forma colaborativa, resolvo com ele o seu problema. Não existe mais aquela situação que eu resolvo o problema do cliente, eu resolvo com ele. É a máxima de valor. Eu preciso entender sobre o ponto de vista do cliente o que é para ele desperdício. Somente assim eu consigo trabalhar sobre a redução do desperdício. E isso somente é possível pelo uso constante da metodologia. Particularmente, eu não acredito. Pô, Alan, como é que a gente faz para resolver problemas complexos, só ouvindo o cliente, entendendo o que ele quer, sem
sem um modelo mental, sem um mapa de raciocínio, sem um roadmap, sem um workflow metodológico sequenciado em passos para resolver problemas de forma definitiva. Então, a resolução de problemas complexos é sim um objeto de estudo do Lean e do Six Sigma, principalmente quando a gente olha para o ponto de vista metodológico. E aí, né, outras habilidades como avaliação de desempenho, análise de dados estatísticos, gestão de relacionamento com clientes, não é possível se você não trabalhar sob o ponto de vista do dado. Não é possível se você não trabalhar a partir de uma análise metodológica baseada na análise de dados, que é, sem sombra de dúvida, um dos principais objetivos de estudo, particularmente do Seis Sigma. A decisão baseada em dados a partir do uso de ferramentas e de softwares e de aplicativos de estatística. E aí sim, agora a gente pode sim, né, entrar ali com as estatísticas de IA, mas no primeiro momento fica aqui um questionamento. Como é que eu vou fazer uma análise de regressão multifatorial, pedir para o chat GPT ou qualquer outro aplicativo me desenvolver uma equação de alta complexidade se eu não entendo o princípio básico de uma curva de normalidade, se eu não entendo o princípio básico que está por trás do entendimento de estabilidade, de controle estatístico do processo. O que é, né, um teste de hipótese? Como é que eu enxergo para isso? E já quero me colocar como senhor da estatística através de ferramentas complexas que trazem para a gente, sim, uma resposta objetiva, rápida, mas muitas das vezes passa por um entendimento complexo e passa por um entendimento do processo pelo qual esses dados foram capturados, né? E aí, para a gente concluir sobre o ponto de vista dessas habilidades, resolução de conflitos e gestão de talentos. É impossível você fazer um Lean Six Sigma se você não desenvolver essas habilidades. O processo constante da comunicação assertiva, através do poder da liderança, pelo exemplo, com propósito, formando cada vez mais líderes pela essência do Lean. Né? Qual é a essência do Lean, Alan? Poxa, o princípio fundamental é valor. Agregação de valor para o cliente, proporcionando, através dessa lógica, a redução de desperdícios, consequentemente, o aumento da lucratividade. Mas qual é a essência por trás disso tudo? É transformar as pessoas em líderes melhores. E, no momento que eu faço isso, eu atendo a três características básicas, que é papel da liderança: desenvolver as pessoas, ajudar essas pessoas a resolver problemas através do constante acompanhamento, do acompanhamento contínuo, quebrando as barreiras, tirando ali as amarras, fazendo as conexões através de um processo constante de eliminação de confrontos, trabalhando, né, vivenciando o confronto do dia a dia, resolvendo conflitos. Então, é sim papel da liderança e faz parte de todo esse entorno que tem sobre o Lean Six Sigma. Né? E, por fim, não tão menos importante, ou muito pelo contrário, né? Talvez mais importante ali, o desenvolvimento das pessoas. O desenvolvimento através do aprendizado constante, do autoaprendizado, construindo uma mentalidade constante de alta performance, aprendendo com os erros, mas tendo agilidade ali na correção das rotas. Então, antigamente, quando o Samuel pode me ajudar depois nisso, né? Você tinha ali toda a lógica construtiva de projetos, aonde o escopo ele era definido, ele era imutável, e aí veio, né, toda a mentalidade ágil e diz o seguinte: opa, pera ainda, eu preciso aprender rápido com os erros e eu preciso ter agilidade para corrigir as rotas, eu preciso, se preciso for, ouvir o cliente e entender.
que eu preciso corrigir a rota e eu preciso ter agilidade nessa correção. É o desenvolvimento das pessoas que faz isso, né? Antes, você comprava um apartamento, uma casa na planta, ainda você ia para um condomínio, comprava uma casa na planta, 5 antes de ir morar, e aí quando você ia morar, os azulejos estavam defasados, o tipo de estrutura que você queria já não era mais aquela, né, que no momento que você ia morar, que você vai morar, já não faz muito sentido. Por quê? Porque antigamente o escopo era definido e imutável, e agora não. Nesse processo constante de aprendizado, as pessoas precisam estar em constante desenvolvimento e entender toda essa evolução e entender a forma como a agilidade e a correção das rotas precisam ser executadas. Pois bem, pessoal, e aí eu volto novamente lá para a pergunta inicial, né? E sobre o que é o Lean Six Sigma? Já que a gente fez essa primeira conexão entre inovação, conceito ali de inovação, trazendo como exemplo, né, o caso clássico da Kodak, trazendo ali um pouco das habilidades que nós precisamos como profissionais do futuro, como profissionais de alta performance, desenvolver na nossa caminhada. E aí, como é que eu faço essa conexão aí sobre o Lean e o Six Sigma? Eu diria para vocês que não existe uma resposta-chave. Existe várias possibilidades, entre elas, entender que o Lean Six Sigma, ele tem foco no cliente, sobretudo no que é valor do ponto de vista do cliente. É sobre reduzir desperdícios, é sobre trazer resultados. Não adianta, pô, eu fico ali reduzindo desperdício, mas não trago resultado também para as organizações, não trago resultado para as empresas, não trago resultado para o negócio. Poxa, peraí, ainda, não é só sobre o ponto de vista do cliente. Eu preciso se olhar para o cliente, entregar mais com muito menos, mas eu preciso trazer lucratividade para as empresas. Eu preciso trabalhar constantemente a transformação da minha empresa para atender os clientes, atender as suas necessidades através do processo constante de criatividade, mesmo quando o cliente não sabe o que quer. E Lean Six Sigma é sobre isso. É sobre priorizar os negócios das empresas, é sobre trabalhar sobre performance de alto impacto, é sobre agregar valor, tempo, recurso no que de fato deve ser feito, é sobre gestão do tempo, é sobre gestão das pessoas, é sobre liderança, é sobre gestão de projetos, é sobre aumentar o lucro das empresas e torná-las cada vez mais sustentáveis, é sobre gastar energia naquilo que faz a gente feliz. Não adianta você se situar, achar que é um profissional de alta performance, trazer lucratividade para as empresas, deixar todo mundo feliz e você não está conectado com aquilo que verdadeiramente te faz feliz. É sobre para quem importa os resultados. Não só para a empresa, mas também para você. É sobre tudo isso, né? Além disso, é sobre desenvolver projetos, liderar a equipe, desenvolver as pessoas e gerenciar o tempo. É sobre trabalhar em equipe. Não existe um líder de projeto, Lean Six Sigma, um Green Belt, um Black Belt, um Master Black Belt, que não deixar as pessoas brilhar. É sobre fazer o outro brilhar, é sobre ser verdadeiramente líder de equipe. É sobre usar dados na tomada de decisão. Não dá para gente, a cada dia que passa, ficar no achismo. Pô, deu certo, trabalhei numa relação de causalidade e, poxa vida, a relação de X com Y, nessa equação, ela é verdadeira e eu, de fato, consegui melhorar a satisfação do meu cliente. Uma semana, tudo cai por terra. Com um mês, já não é mais aquilo que a gente pensava, porque a decisão não foi baseada em dados. Então, é resolver problemas complexos com base metodológica, baseada em dados. É padronizar os processos. Princípio básico da Toyota.
Se você pegar a casinha da Toyota, a gente vai ver já já ela ali. O que é que tem não alicerce? 5S e padronização. Não tem como se fazer Lean Six Sigma, não tem como você desenvolver um negócio de uma empresa sem padronizar esse negócio. É sobre desenvolvimento constante, não só do negócio, mas das pessoas. É sobre melhoria contínua sempre e aí, acima de tudo, é sobre adaptabilidade. Não é à toa que lá na década de 50, pós Segunda Guerra Mundial, a Toyota precisou se adaptar e ela vem fazendo isso há 80 anos, sendo líder em vendas, sendo líderes em tudo que faz, principalmente qualidade e nível de satisfação dos seus consumidores. Então é sobre adaptabilidade. E aí, pessoal, talvez foi o que faltou para a Kodak entender que o foco do cliente não é só sobre o que ele acha que quer, mas principalmente utilizando o processo de criatividade, atender a necessidade que nem ele mesmo sabe que precisa, de forma ágil, sobretudo se conectando com aquilo que acontece ao seu redor, né? Então, é um pouco sobre isso, tá? Então, acredito que a gente começa a responder, né, sobre o que é o Lean Six Sigma. E aí eu trago uma outra pergunta. Como desenvolvemos essas habilidades a partir do Lean Six Sigma? E aí já entendemos, né, fazendo agora aqui um pequeno resumo, já entendemos que nesse primeiro momento dessa nossa masterclass nós falamos sobre o processo de inovação pelo qual nós estamos passando. Trouxemos aqui uma pergunta-chave sobre o que era Lean Six Sigma. Trouxemos aqui um case mundialmente conhecido da Kodak e o motivo pelo qual provavelmente a Kodak não conseguiu entender a mudança pelo qual o mundo estava passando, né, e continuou insistindo ali nos filmes fotográficos, nas máquinas fotográficas, falando sobre as habilidades do futuro, principalmente essas habilidades que estão em alta aqui no Brasil. E agora, como é que a gente pode desenvolver essas habilidades a partir do Lean Six Sigma? E aí, turma, a gente precisa entender um pouco sobre o que é Lean e sobre o que é o Seis Sigma. E aí eu trago, a princípio, o conceito para ajudar a gente nesse entendimento de Lean Thinking, né? Que é, eu poderia dizer o seguinte, olha, Lean, eu já vou aqui, inclusive, repetir o que eu disse agora há pouco, né? O Lean Manufacturing é a americanização do sistema Toyota de produção, mas é algo muito mais do que isso. É uma filosofia, é uma filosofia de gestão. Filosofia. Eu quero que vocês gravem isso. É filosofia de gestão. Que visa eliminar desperdício e aumentar o valor para o cliente ou do cliente. É filosofia. E filosofia é sobre as pessoas. As pessoas fazendo gestão sobre os seus processos, sobre os seus times, através de um processo de liderança constante para eliminar desperdícios e aumentar o que é valor do cliente. Então, este seria talvez um conceito que definiria o que seria o pensamento Lean. Por outro lado, o que é o Seis Sigma? Já que nós vamos falar sobre Lean Six Sigma. O que é o Seis Sigma? Seis Sigma, desenvolvido na Motorola, década de 80, mundialmente depois projetado para o mundo todo através da GE, lá na Motorola, o então CEO Bob Geldof, com o seu, eu diria que cientista de dados ali na década de 80, né, um cara entendedor ali de estatística, Bill Smith, desenvolver os princípios fundamentais do Seis Sigma, a partir de uma lógica simples. Como é que eu olho para o meu processo
enxergo redução de variabilidade através de um indicador que possa ser comparado mundialmente, independente do teu tipo de processo, independente do teu tipo de negócio, independente do teu produto. E aí veio a lógica do Seis Sigma, né? Então, quando o Bill Smith desenvolveu isso lá na Motorola, seguiu essa lógica. Poxa, o que é Seis Sigma? Seis Sigma tem uma relação com a quantidade de defeitos que a gente pode ter em 1 milhão de oportunidades, em 1 milhão de produtos produzidos. A gente não vai entrar aqui na essência metodológica do Seis Sigma, que a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo, mas é importante que a gente entenda o conceito. Então, a lógica era essa. Ser Seis Sigma significa dizer que eu atendi um padrão de classe mundial que, em 1 milhão de produtos produzidos no meu empreendimento, na minha empresa, no meu negócio, na quantidade de atendimentos que eu faço, por exemplo, no hospital, no máximo 3,4 clientes ficarão insatisfeitos. Esse é o princípio básico, metodológico do Seis Sigma. Mas Seis Sigma é mais do que isso. Seis Sigma é uma estratégia gerencial. Quando eu falo de estratégia, principalmente quando eu falo de estratégia gerencial disciplinada e altamente quantitativa, eu estou dizendo que Seis Sigma é sobre método. É uma estratégia metodológica. É um framework, é um passo a passo, gerenciável, disciplinado. Então, olha já a conexão. De um lado, eu tenho uma filosofia de gestão, eu tenho um sistema de gestão, eu tenho uma lógica de pensamento Lean, é um pensamento Lean. Eu consigo. A gente diz que no Lean, antes de ver, eu tenho que crer, né? Diferente de quase tudo que a gente tem no mundo, diferente de quase tudo que a gente tem no mundo, que eu preciso ver para crer, no Lean é uma filosofia. Eu preciso crer para ver. É diferente, né? Então, de um lado, eu tenho esse sistema de gestão metodológico do ponto de vista filosófico, do outro, eu tenho o Seis Sigma, uma estratégia gerencial disciplinada e altamente quantitativa, que tem como foco principal objetivo aumentar drasticamente a lucratividade das empresas. Através de que, Alan? Por meio da melhoria da qualidade de produtos e processos e do aumento da satisfação dos consumidores, que só é possível através da redução de variabilidade. Eu preciso reduzir variabilidade. E eu só consigo reduzir variabilidade se eu trouxer para dentro da minha tomada de decisão uma tomada de decisão baseada em fatos e dados, baseada no uso metodológico da estatística, para a gente resolver problemas complexos de forma eficiente. Logo, quando eu tenho o Lean e o Six Sigma, eu tenho uma estratégia de desenvolvimento gerencial e das pessoas que tem uma visão muito clara sobre a agregação de valor para o negócio, para o cliente e que, acima de tudo, do ponto de vista das empresas, traga lucratividade. Não existe. Alan, por que é que na era da qualidade total, ali na década de 80, quando se começou a olhar, né, de forma mais assertiva para o controle estatístico do processo, né, que é desenvolvido desde a década de 20? Nós já tínhamos controle estatístico do processo lá na década de 20, mas passado-se mais de 60 anos, ninguém olhava para o controle estatístico do processo como uma ferramenta de estabilização de processo, uma ferramenta de previsibilidade, ninguém olhava para isso. E aí na década de 80 começou-se a olhar para isso. E por que ali não deu, né, as coisas começaram ainda e não tiveram uma estabilização nessa lógica metodológica? Por um princípio básico. Eu não olhava com uma visão estratégica de grana. Porque, de novo, eu preciso estar feliz, os nossos clientes precisam estar felizes, mas as empresas precisam estar felizes. E o que faz a felicidade das empresas é a lucratividade. Dessa forma, eu tenho o Lean Six Sigma. De um lado, uma mudança de mindset, uma mudança ali da forma de pensar, é a história filosófica. De novo,
Na grande maioria das coisas que nós temos pelo mundo, eu preciso ver para crer. No Lean, eu preciso crer para ver. Não adianta, Alan, eu vou fazer 5S, utilizar metodologia. Vamos lá para os 5 sensos. Eu sou vou usar aqui, né, um termo apaixonado pelo 5S, especificamente da forma como, por exemplo, meu amigo Haroldo Ribeiro traz na essência. Haroldo Ribeiro, o maior conhecedor de 5S do Brasil, um dos maiores do mundo, né? E é tudo sobre método, mas é muito mais do que sobre método, é sobre aquilo que eu acredito. É acreditar para ver. E de outro lado, eu tenho atitude. Atitude metodológica. Não basta também somente acreditar. Eu acredito que é possível desenvolver um processo, mas eu preciso usar as ferramentas e os métodos adequados. Então, eu vou ter a atitude de confiar no tempo que precisa para que as coisas aconteçam de forma metodológica. E aí eu abro infinitas portas. Por isso que hoje você vê o Lean Six Sigma dentro das indústrias, qualquer e diferente tipo de indústria, construção civil, metais pesados, veículos, mas você vê na área de serviços, hospitais, comércio, turismo, logística, né? Eu dou aula lá na FANO, na turma de logística, disciplina, qualidade, Lean Six Sigma. Porque já se entendeu que nós precisamos utilizar a metodologia para, de fato, resolver problemas. Então, com base nisso, nós temos sim aqui a possibilidade de abrir muitas portas. Agora, como, Alan? Não dá para a gente sair aqui, né? E também só achar que eu acredito que as coisas acontecem e por isso tudo vai dar certo. O famoso mundo, né? De Alice, tá tudo certo ali, tá beleza. Não, não é bem assim. Eu preciso seguir um roteiro. Eu preciso ter uma orientação metodológica, um roadmap de implementação. E aí nós temos o que foi ali, né, aperfeiçoado pela GE através do método DMAIC, que é um método ágil de projetos. E aí eu tenho um roadmap de implementação para tornar os processos cada vez melhores, para reduzir variabilidade, para desenvolver as pessoas, para pegar ferramentas conhecidas, tecnológicas ou não. E vocês vão ver agora que boa parte, ou a grande parte das ferramentas não foram desenvolvidas pelo Bill Smith, pelo Bob Geldof, não foram desenvolvidas ou padronizadas pelo Jack Welch lá na GE. Não, foram ferramentas que foram utilizadas de formas integradas que unidas conseguem resolver de forma metodológica problemas. Né? Então, esse é o princípio básico do DMAIC, que é esse método. É você, através de um propósito comum, ter uma lógica metodológica, um framework, né, que vai te direcionar para soluções complexas. Então, você, a partir daí, seguindo esse passo a passo, esse roteiro, dividido em 5 fases, definir, medir, analisar, melhorar e controlar, você consegue desenvolver todas essas habilidades que a gente vem mencionando aqui através de um passo a passo metodológico, através da condução de um projeto, seja ele a nível de Yellow Belt, Green Belt ou Black Belt. Ou ainda, né, projetos de alta complexidade, aonde você está estabelecendo dentro de uma empresa um sistema de gestão baseado no Lean, no Six Sigma, e aí você precisa ali, algumas vezes, de um consultor mais sênior, de alguém com um pouco mais de experiência no uso dessas ferramentas, desse método, né? E aí você precisa talvez ali de um Master Black Belt para te orientar a implementar esse sistema todo, né, que é o Lean Six Sigma. Pois bem, agora, né, a gente vai falar sobre
quais ferramentas dentro desse passo a passo ou alguma dessas ferramentas podem ser desenvolvidas em cada uma dessas fases. E o que é que cada uma dessas fases traz para a gente? Então, percebam, fase definir. Qual é o grande objetivo dessa fase? A primeira fase, o grande objetivo: entender a voz do cliente, escutar. É o famoso VOC, né? Entender a voz do cliente através de um constante processo de empatia, de sentar do lado dele e dizer: olha, vamos fazer isso de forma ágil. Eu preciso te escutar. Eu vou trazer para ti um escopo inicial. Eu vou transformar essa tua voz aqui do teu cliente, a voz desse cliente, em uma característica mensurável. Eu já vou começar a entender como é que eu consigo pegar aquela necessidade do cliente quando nem ele mesmo sabe o que quer, e através de uma série de ferramentas, como por exemplo a transformação do VOC em característica técnica, eu vou começar a olhar para quais tipos de dados eu vou trazer para tornar esse processo robusto e que a minha decisão ela passe a não ser somente uma decisão baseada na minha percepção, mas naquilo que eu construí a partir dessa relação. Então, o objetivo número um é entender a voz do cliente. Eu preciso entender essa voz. E aí, Alan, quais são as ferramentas que a gente pode fazer isso? Eu disse para vocês. Poxa, eu posso fazer entrevistas com meus clientes, eu posso fazer fóruns com meus clientes, eu posso fazer uma série de dinâmicas e depois pegar a inteligência artificial e jogar tudo isso no prompt e fazer com que ela me traga para mim as respostas necessárias. Não existe nada melhor do que o velho e bom brainstorm. A velha e boa tempestade de ideias. Né? Agora, existe forma de a gente fazer isso, existem variáveis formas de a gente fazer isso. Eu preciso entender quais são as conexões que eu posso fazer a partir do brainstorm para fazer divergência, olhar que eu aumente o leque de oportunidades e traga para o cliente várias possibilidades que nem ele mesmo sabia que existiam. Eu preciso mostrar para ele dizer assim: olha, a partir do estudo que a gente fez, nós entendemos que são essas as necessidades. O leque é a divergência, o leque, né? Pode te atender em alguma ou em várias dessas. Poxa, é mais ou menos isso mesmo, Alan, que a gente deseja. E aí eu começo a trabalhar na convergência. Brainstorming é sobre divergência, convergência, divergência, convergência. Então, é uma ferramenta. Foi desenvolvida por Alex Osborne lá na década de 80. Então, Motorola foi lá, se apropriou junto, né, com toda essa lógica metodológica e é a principal ferramenta de criatividade até hoje. Aí dentro ainda dessa fase, definir a importância de mapeamento dos meus processos. Entender o estado atual, o existe, como é que eu enxergo. Por quê? Porque é a partir dessa lógica que eu começo a pensar sobre escopo de projeto. Porque, Alan, mas você disse que hoje o escopo ele é mutável, você consegue construir a partir dessa relação com o cliente. Claro, mas eu preciso ter uma base inicial, eu preciso ter um entendimento e saber quais ferramentas mais se apropriam, porque na infinidade de ferramentas, nem todas elas são apropriadas para todos os tipos de projeto. Nós vamos ver aqui, né, um projeto que usou algumas ferramentas, vamos ver outro projeto que usou outras ferramentas. Então, como é que eu começo a definir isso, Alan? A partir do entendimento da voz do cliente, brainstorm, mapeamento do processo, eu preciso entender. E aí existem várias ferramentas que podem fazer isso, desde o velho e bom Excel, PowerPoint, Miro e por aí vai. Várias ferramentas a gente pode utilizar a própria tecnologia para fazer isso para a gente. Vai lá no chat GPT e diz assim: olha, mapeia essa sequência metodológica em forma de BPM, traz para a gente aqui, né, o mapa de processo. Tá, mas o que é que eu faço com essa informação? O que é, né, que é conhecido na teoria das restrições como gargalo? Como é que eu identifico o gargalo? O chat GPT não vai conseguir trazer isso para ti se eu não vivenciar.
O estado atual, lá no chão de fábrica, se eu não vivenciar isso, o percurso pelo qual o cliente faz quando vai no atendimento, no hospital, como é que eu preciso vivenciar isso? Eu preciso tocar. É sobre as pessoas, é tocar nas pessoas. Eu preciso tocar nas pessoas. Preciso entender, né? E aí, outra ferramenta. Eu fiz a divergência, eu preciso fazer convergência. Diagrama de Ishikawa, diagrama de causa e efeito. Tem várias variações também desse diagrama, mas ela te ajuda a te direcionar para isso. A partir do diagrama de causa e efeito, a gente pode também trabalhar uma matriz conhecida como matriz de causa e efeito, aonde a gente começa a ter uma lógica, tá? Olha só, uma lógica baseada em dados para tomar a melhor decisão sobre a construção de escopo. Porque tem várias formas de eu fazer o escopo. Ah, porque eu quero, porque o diretor quer, porque o cliente quer, porque é assim. Ah, não, vou fazer o escopo através de uma matriz de esforço-impacto, de uma matriz Guth, gravidade, urgência, tendência. Tá, o Seis Sigma, ele traz uma lógica muito associada a o QFD, né, o desmembramento da função qualidade, quando ele traz ali a matriz de causa e efeito, fazendo o cruzamento entre modos de falha, efeitos para o cliente e possíveis causas. A gente costuma dizer que projetos que vão ter sucesso começam por uma boa definição do problema. E tudo isso é aqui, na hora que eu escuto o meu cliente e consigo traçar para ele um caminho. Então, matriz de causa e efeito é uma ferramenta, está aqui o desdobramento da função qualidade, outra ferramenta onde a gente vai conseguir ouvir a voz do cliente, entender quais são as características mensuráveis, entender quais são as relações entre entradas e saídas, né? Como é que eu faço essa conexão? Onde é que eu consigo enxergar dentro dessa relação de entradas e saídas, quais são as características críticas dentro do meu processo? Como é que eu enxergo essa importância? Então, outra ferramenta que a gente consegue ver, percebam, né? Isso é sobre liderança. É como eu consigo conduzir o time num esforço inicial para entender a voz do meu cliente e transformar tudo isso em informação, em dado. E aí a gente parte para a fase 2 do DMAIC. Então, o que é que a gente vê na fase 2, Alan? Sobre qual é esse o grande objetivo da fase 2? Principal deles, confiabilidade metrológica. Não existe o passo seguinte sem eu ter confiabilidade metrológica. E aí, na essência do conceito de metrologia, de metro, é ciência das medições. Conceito básico ali de eu entender que o resultado de qualquer coisa é fruto não só daquilo que verdadeiramente eu estou enxergando, mas também sobre variáveis que a gente dentro da estatística fala, né? São variáveis não controladas, sejam em problemas ou em projetos técnicos ou em projetos é, não técnicos, como projetos de negócio, serviços. Existem ruídos nos indicadores que fazem com que a gente tome decisões erradas. E aí, a fase medir é sobre isso. Como é que eu consigo enxergar o tamanho da possibilidade de erro na tomada de decisão que eu estou tendo? E aí existem várias ferramentas para a gente fazer isso. Desde, né, do entendimento sobre o que é amigo e inimigo no processo de medição, a ferramentas mais complexas. Aqui, por exemplo, análise de RR, né, a famosa análise de ANOVA, onde a gente consegue para dados contínuos. Pô, não, o que é dado contínuo? De forma objetiva. Pô, são aqueles dados que eu consigo, eu vou dizer assim, mensurar através de um instrumento de medição. Eu consigo ter uma leitura, eu consigo ter uma informação que eu consiga perceber resolução, eu consiga perceber divisão, dado contínuo. Porque eu poderia trabalhar com dados variáveis, né? A partir de dados de atributo.
mas que também a gente consegue identificar o percentual de contribuição dos erros associados a essas medições. Mas eu tenho ferramentas adequadas para isso. E aí os softwares, os aplicativos, a exemplo do software mais utilizado no mundo todo, 2025, um software utilizado desde a década de 80, que já passou por diferentes revisões, e hoje, né, está integrado à inteligência artificial para você em nuvens fazer uma série de pesquisas, o Minitab. E aqui, inclusive, a imagem do Minitab. Então, eu consigo perceber quanto de variação desse meu processo é inerente à variação de peça a peça, aquela variação realmente que é inerente ao processo. Eu atendo um cliente, ele me traz um nível de satisfação, eu atendo outro cliente, ele me traz outro nível de satisfação, o outro cliente, outro nível de satisfação. Quanto que deste resultado da insatisfação é verdadeiramente resultado do processo e quanto é resultado das incertezas que eu tenho no meu sistema de medição, na forma como eu capturo a informação, sejam elas através de repetitividade ou de reprodutibilidade. Então, são ferramentas que a gente entende e consegue dizer o seguinte: olha, você vai tomar uma decisão e essa decisão tem uma confiança de 90%. Por que, Alan? Porque 10% é puro erro de medição. 10% está relacionado à forma como a gente captura essas informações. Agora, tudo isso sem a gente fazer ou ter a necessidade de medir tudo ou de conversar com todos os clientes. Por quê? Porque aí entra a base metodológica e a base estatística. A amostragem, tipos de amostras, quantidade de amostras são significativas a partir dos diferentes tipos de dados, sejam dados qualitativos nominais, sejam dados qualitativos ordinais, sejam dados quantitativos discretos, dados quantitativos contínuos, sejam dados de variáveis atributivas, variáveis contínuas. Como é que eu consigo perceber isso e diminuir uma quantidade de amostra que me permita tomar uma decisão assertiva, com um intervalo de confiança grande o suficiente para que a minha decisão não seja prejudicada e que eu tenha a maior assertividade possível, mas que ao mesmo tempo me traga baixo custo na captura dessas informações. Então, essa fase, a gente trabalha muito o desenvolvimento dessas habilidades relacionadas à ciência de dados, relacionadas à análise estatística. E aí, várias outras ferramentas podem ser utilizadas para a gente medir os processos, como, por exemplo, a análise de capacidade do processo através de diferentes indicadores, sejam indicadores de capabilidade como CP, CPK, PP, PPK, nível sigma, PPM, DPMO, DPMO, rendimento, rendimento serve de primeira vez, e por aí vai. Nós temos uma infinidade de possibilidades. E isso traz para a gente a possibilidade de a gente entrar na terceira fase do DMAIC. Recapitulando, definir ou escuta a voz do cliente, eu tenho o primeiro entendimento de escopo, a partir daquilo que eu consigo capturar das informações do meu cliente, eu começo a gerenciar esse meu projeto através de um processo ativo de liderança, conexão das pessoas. Eu entro numa fase onde eu vou medir o entendimento do problema, mas, sobretudo, eu vou ter confiabilidade nas informações, e aí eu entro numa fase de análise, onde eu vou analisar aquilo que a gente construiu até aqui, que tem como grande objetivo, a fase analisar, chegar na causa raiz, chegar no entendimento comum, na relação ótima de que uma variável de entrada, uma variável aleatória, é responsável significativamente por uma variável dependente, por uma variável de saída, geralmente transformada daquilo que agrega valor para o cliente, geralmente transformada daquilo que o cliente entende que é valor para ele.
né? E aí várias ferramentas a gente pode utilizar, como análise de Pareto, a regra 80-20. Podemos utilizar diferentes estudos estatísticos, desde os mais simples, como análise de box plot, o estudo de FEMEA, né? O aprofundamento da causa, entender quais são os modos de falha e a partir de uma análise de severidade, ocorrência e detecção, a gente conseguir entender que uma característica tem muito mais impacto do ponto de vista para o cliente sobre o efeito do que outra, e por isso ela merece uma maior atenção a partir da severidade. Eu percebo, né, a partir dessa severidade, quais são os modos de falha, ou seja, as formas pela qual aquele projeto, aquele processo, aquele produto pode falhar e pode vir a trazer insatisfação para o meu cliente, e a partir do entendimento desse modo de falha, entender qual é a ocorrência ou o potencial de ocorrência daquele modo de falha acontecer, e a partir daí, entendendo essas causas, começar a projetar quais são ações de contenção ou quais são as medidas de controle que eu vou estabelecer para detectar, sobretudo, a causa do problema, para que o problema não aconteça, ou, quando não é possível, detectar o problema, detectar a ocorrência do problema antes que ele aconteça, né? Então, ferramentas como o FEMEA ajudam a gente nesse entendimento da fase analisar, entendimento sobre curva de normalidade, e aí a gente sempre traz, né, o exemplo do teorema central do limite ou o teorema do limite central, que é a base da estatística para a gente fazer teste de hipóteses e entender, por exemplo, por que que numa eleição você tem um candidato A, você tem um candidato B, e por que que tecnicamente esses candidatos estão empatados. Olha, você vai lá na pesquisa eleitoral e diz: o candidato A tem 35% dos votos, o candidato B tem 39% dos votos. Mas segundo a pesquisa eleitoral, com a margem de erro que foi classificado, o intervalo de confiança de 95%, eles estão tecnicamente empatados. Significa dizer, na prática, que eu não consigo tomar uma decisão sobre qual candidato vai vencer, mesmo eu tendo um candidato com 35% dos votos e o outro com 38%, porque estatisticamente eu não consigo dizer que 35 é diferente de 38. Polan, e como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente consegue trazer para a nossa realidade dentro da indústria, dentro do meu ambiente de trabalho? Como é que eu trago isso para a nossa realidade? Entendendo de estatística, entendendo de teorema do limite central ou, né, teorema central do limite, como queiram, é entendendo sobre isso. E aí sim eu consigo fazer teste de hipótese, fazer análise de regressão linear, multivariável, fazer a nova, entender múltiplos fatores diferentes que podem ocasionar um problema. Eu posso encontrar a equação ótima de uma série de variáveis a partir dessas análises. Eu costumo dizer, turma, que quando a gente faz a formação de um belt, longe de mim, eu digo isso há mais de 10 anos, né, ao longo desses 10 anos de experiências, mais de 10 anos, eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira formação de Seis Sigma lá pela Ford, na primeira turma que a Ford desenvolveu aqui no estado do Ceará, em 2010. Em 2010, já são 15 anos, né? Trabalhando com Lean, com Seis Sigma, com estatística. E aí depois tive a oportunidade de ser o primeiro Black Belt formado pela Ford aqui no estado do Ceará. Viajei esse Brasil todinho, disseminando essa cultura, não só dentro das unidades da Ford, mas dentro dos nossos fornecedores pelo Brasil todo. E aí tive a oportunidade de fazer a minha formação como Master Black Belt e tive a felicidade de ser o 19º Master Black Belt acreditado internacionalmente pelo The Council of Fraud Six Sigma Certification, o primeiro aqui do estado do Ceará, né? E ao longo de toda essa trajetória, há mais de 10 anos, dando ali treinamentos, lá quando eu comecei
depois da minha formação como Black Belt, formar as primeiras turmas de belts lá na Ford. E eu sempre costumo dizer o seguinte: nós precisamos utilizar a estatística. E nós, longe de mim, né, na formação, não estamos ali formando estatísticos. Por quê, Alan? Porque o estatístico precisa de uma formação de 5 anos dentro de uma universidade, ele precisa de um aprofundamento teórico significativo. Mas nós, como Belts, podemos utilizar a estatística para tornar a nossa vida melhor, através das ferramentas que estão disponíveis no mercado. Agora, não dá para eu, né, chegar e fazer a seguinte análise: olha, vamos aqui fazer um estudo de regressão e entender que existe uma relação de X com Y, jogar isso no chat GPT, trazer a equação e dizer, tá aqui a resposta, todo mundo bate palma. Um mês depois, as coisas caminham para o outro lado. Por quê? Porque eu não entendi da essência, da base. Eu não toquei no problema, não fui para o processo, não fui para o Gemba. E aí aquela correlação era nada mais, nada menos do que uma correlação ali de causalidade, onde as coisas pareciam ser, mas não eram. Então, longe de mim querer formar estatísticos, mas eu posso formar pessoas que tenham entendimento sobre a estatística para tomar melhores decisões. E aí entra na fase melhorar. Eu vou tomar melhor decisão, vou usar a criatividade ali, o pensamento criativo, para, a partir de toda essa análise, tomar as melhores decisões. Aí volta ferramentas como, por exemplo, o brainstorming, né? Volta ferramentas como os novos mapas de processo do estado futuro, famoso to be. Aí entra ferramentas como VSM, né? O mapeamento de fluxo de valor, que eu posso também fazer lá no início do projeto para entender o estado atual e depois fazer o desdobramento do estado futuro. Eu posso utilizar análise de custo-benefício, matriz Gucci, tantas outras ferramentas na fase melhorar, que tem como grande objetivo sustentabilidade do negócio, garantir o payback, o retorno financeiro para as empresas e tornar aquele resultado sustentável ao longo do tempo para os nossos clientes. Né? E aí, usar de várias outras ferramentas, como, por exemplo, ferramentas estatísticas como DOE, delineamento de experimentos, eu consegui entender que, mesmo com diferentes variáveis, imaginem vocês, né? Um exemplo aqui prático: fabricação de um bolo. Poxa, a fabricação do bolo é simples, Alan. Depois que eu misturo tudo, bato, né? Garanto que ele não que eu garanto que ele está uniforme, vou lá, unto, ou melhor, uno ali a forma, coloco no forno lá a 220 graus, 20 minutos depois eu vou lá e tiro e o bolo está solado. O que foi que aconteceu? Pô, mas não é só temperatura e bater, não, existem várias variáveis que estão ao redor disso, as variáveis controladas e as não controladas. Então, eu posso ter infinidade de variáveis. E qual é uma ferramenta estatística, por exemplo, que me traz uma equação ótima do ponto de vista do processo, que tenta eliminar as variáveis não controladas, ou mesmo as variáveis controladas, mas que não tem uma significância tão grande no resultado, e através dessa equação ótima, a partir desses experimentos, trazer um resultado ótimo, né? DOE, delineamento de experimentos, é uma ferramenta que pode fazer isso. E aí, a gente sempre traz esse exemplo da catapulta, né? A catapulta, um sisteminha que lança uma bolinha a uma certa distância, que tem várias variáveis, tem a haste de lançamento, força da mola, força do elástico, tipo de bola que a gente utiliza, posição do copinho onde a bola vai ser colocada, posição do elástico. Você consegue, dentro desse experimento, ter 240 possibilidades de conexões. Imaginem vocês dentro do processo, no exemplo do bolo, né? Eu sou uma empresa fabricante de borracha. Porra, para eu medir a borracha, eu vou medir a densidade da borracha, depois eu vou lá com um durômetro e vou medir o chore da borracha, chore A, chore D. Tá, a borracha, o resultado é esse. Tá, mas o que é que faz com que aquela borracha tenha aquele resultado? Uma série de fatores. Quando a gente começa a fazer a interação desses fatores, são 30 combinações, 40.
Então, como é que eu posso usar a ferramenta estatística, o DOE, para isso e fazer o que um dos nossos alunos fez, né? Acertar um alvo. Então, isso é estatística, né, pessoal? Fez isso, entro na última fase do DMAIC, controlar. Porque eu preciso garantir que o payback que a gente ganhou quando fez a implementação de todas as ações possíveis, ele seja sustentável ao longo do tempo. Então, esta fase, o grande objetivo é esse, tornar perene os ganhos ao longo do tempo. E aí são várias as ferramentas, desde sistemas à prova de erro, pouco e o quê, né, que podem ser desenvolvidos, é um dos pilares da Toyota. Toyota, dentro da casinha da Toyota, ela tem na base a estabilização, de um lado ela tem o just in time, do outro lado ela tem o Jidoka, né? O Jidoka ali como pilar fundamental da melhoria, da qualidade, através das diferentes formas que a Toyota desenvolve, entre elas sistema a provas de erro, para tornar os seus processos cada vez mais robustos. Mas aí eu começo a entrar no controle estatístico do processo, na parte de predição de problemas, começo a utilizar toda a lógica de acompanhamento do processo para antecipar problemas do futuro. Então, são diferentes ferramentas que a gente pode ter, né? E aí, assim, a gente completa o ciclo do DMAIC, né? Onde nós temos todos esses elementos. Turma, um pouco da abordagem que nós temos aqui do uso metodológico do DMAIC, que é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores formadores de líderes, um dos maiores formadores de habilidades das mais diferentes possível. No momento que eu estou conduzindo equipes de projeto em prol de um resultado comum, quebrando barreiras, utilizando a criatividade para trazer soluções diferentes, com diferentes tipos de ferramentas, com um passo a passo metodológico, eu estou construindo não só o futuro da empresa, mas também o futuro dos clientes, mas principalmente nosso futuro. Porque, particularmente, eu acredito muito, né? Ao longo de toda a minha trajetória, foi a formação, né, que me trouxe até aqui, nesse momento. Pois bem, pessoal, chegou agora a hora de a gente ver aqui um case, né, um exemplo de um projeto, tá? Desenvolvida por uma das nossas alunas, e que trouxe resultados muito significativos para a empresa que ela trabalhava. Esse projeto, eu tenho a autorização dela para mostrar, porque, inclusive, tá? Esse projeto foi um projeto que ela transformou, de tão bacana que ficou, ela transformou esse projeto na sua monografia de graduação de engenharia. Então, eu vou trazer para cá e vou, né, explanar um pouco sobre esse projeto que foi apresentado. Deixa eu projetar novamente. Apresentado como resultado final do curso de formação dela como Belt, mas também, né, que trouxe um resultado muito significativo para a empresa onde ela trabalhava e que acabou, como eu disse, se transformando na monografia dela de graduação. Pois bem, essa é a Nayara, tá? A Nayara foi nossa aluna na formação aí de Greenbelt. Ela se formou como bacharel em engenharia mecânica pela Unifor e ela era profissional em mecânica de máquinas também ali pelo Senai, tá? Pois bem, a Nayara, ela desenvolveu um projeto através de um passo metodológico, aqui a gente chama de painel de apresentação 10 passos, que é um painel
que serve de orientação, é um roadmap de implementação, né? Um framework, a gente vai seguindo passo a passo das fases do DMAIC. Então, definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Vocês vão ver que nós vamos passar por várias dessas ferramentas. Então, primeira coisa que a Nayara precisou fazer, definir um time de trabalho. Então, o projeto dela estava relacionado à aplicação do Lean Six Sigma em uma máquina de impressão flexográfica. Ela trabalhava na indústria de embalagens, de papelão, e aí ela foi a líder desse projeto. Na metodologia, nós temos algumas pessoas ali que facilitam a vida, né, na medida que a gente vai desenvolvendo o projeto. Então, ela foi a líder do projeto, nós tínhamos o Champion, que era o coordenador de TPM, o processuário, o coordenador de manutenção, a empresa era uma fábrica de papelão ondulado aqui, que se localizava em Pacajus, aqui no estado do Ceará, e o orientador dela foi o coordenador de TPM e eu, como Master Black Belt. Pois, primeiro passo, formar a equipe. Não existe projeto Lean Six Sigma sem uma equipe formada. Então, primeira coisa, é conseguir saber quais são as peças-chave, quem são as pessoas que precisam estar ali, olhar para a operação, né? Olhar para quem de fato está ali operando a máquina, desenvolvendo o processo. Então, montar um time multifuncional faz parte da liderança de um projeto Lindemark. A outra, definir o escopo do projeto inicial e apresentar o que a gente chama de termo de abertura de projeto, tá? Então, no caso desse projeto da Nayara, né, ela trazia ali algumas informações para o termo de abertura de projeto, como, por exemplo, a voz do cliente, reclamação do cliente interno, produção, aumento de parada das impressoras flexográficas por problemas com as máquinas de sintagem automáticas. E aí ela traz uma declaração do CTQ. Como é que eu enxergo isso em termos de característica técnica? Parada de produção, atraso dos pedidos, né, tendo em vista ali também a satisfação do cliente e a qualidade dos produtos. É importante inicialmente se definir uma métrica objetiva, o que é Y. Então, a métrica objetiva estava relacionada a tempo de parada da impressora, e o objetivo dela era reduzir 75% da lacuna. Então, método da lacuna lá do Falcone. Como é que se calcula isso, Alan? A gente aprende tudo isso aqui no desenvolvimento, né, da formação BELT. Declaração do problema, escopo e objetivo. Então, o projeto visa atender a demanda de produção, especificamente da impressora flexográfica. O objetivo é reduzir 75% do tempo de parada, né, nas máquinas, e o objetivo ali do projeto tinha duração máxima de 4 meses. Pois bem, resumo e classificação ali do projeto. Primeira coisa, né? Coleta de dados, que foi realizada lá em dezembro de 2018. Após a coleta de dados, foram utilizados os dados dos últimos 12 meses e foi aplicado o método DMAIC. Então, entrando na fase definir, a gente precisava entender o escopo do projeto e fazer ali o primeiro mapeamento inicial. Então, a gente sabia que o trabalho era na máquina de sintagem automática, então nós fizemos ali o fluxograma simplificado do processo e entendemos onde é que era o ponto-chave, que era lá na montagem final, na formação dos fardos. Feito isso, né, vamos lá para o game, vamos entender a máquina, como é que a máquina funcionava. Então, aqui a gente está definindo um problema. Esse é um projeto técnico, né? Então, como é que a gente está definindo o problema? Então, as partes ali do cabeçote da máquina, o funcionamento, existe a mesa, faca, né? Contra-faca, mordente, roldana de alimentação, braço de tensão, os cames da máquina, roldana de tensão. Então, esse era o princípio de trabalho dessa máquina através dessa simulação. Primeiramente, né, fazendo o mapa do processo da máquina. Eu preciso entender o funcionamento da máquina, a alimentação da fita, depois que a gente alimentava a fita, era inserido o pacote dentro da máquina, certo? Na sequência, era feito a análise lá do sensor ultrassônico, né, que detectava lá o pacote. Então, o sensor ia lá, encostava, via que tinha um pacote. Então, ele começava o processo de amarração dessa cinta, tá? Com uma puxada que durava ali em torno de 250 milissegundos. E aí, seguia o processo. Solda, da fita, né? O mordente sobe, o braço ali
de tensão baixa, a resistência vai para frente, a faca sobe, a solda começa, a fita começa. Ou seja, a gente fazia ali o passo a passo. Por que disso, Alain? Isso era um projeto técnico, a gente precisava entender o funcionamento da máquina, entender qual era a lógica que estava por trás e o que é que a gente estava tendo em termos de problema. Então, ia para o posicionamento lá de esfriamento e, na sequência, a gente chegava ao fim do ciclo com todas as garras lá descendo, né? E a mesa abrindo, o pacote saindo, então finalizava-se ali o processo. Pois bem, entendendo o processo, era hora de a gente entender quais eram os principais problemas. Então, foi feita uma análise de tempo de parada lá nas impressoras flexográficas. E foi visto, né, que o tempo de parada das impressoras tinha ali uma característica específica. Por exemplo, aquela característica lá de DRO representava ali 30% desse problema. Então, pensou-se, opa, é aqui onde nós vamos atuar. Qual era o próximo passo? Ainda na fase de definir. Definir o project chart, ou seja, o contrato do projeto, formalizar a equipe e estabelecer um cronograma. Então, foi feito todo o project chart, foram coletadas as assinaturas, foi feito esse contrato e dito, olha, isso aqui é o time de trabalho, ele vai ficar com esse tempo, você está ali, ó, exercendo o papel da liderança, conectando as pessoas. Então, nós fizemos esse trabalho, vai ser esse o escopo inicial. Nós montamos aqui o time e estabelecemos um cronograma. Roadmap implementado do cronograma, vamos agora para as fases. Então, agora era hora de definir o histórico do problema e definição da meta. Então, a gente começou a utilizar informações estatísticas com o software Minitab e a gente viu ali, né, através do gráfico de Pareto, que nós tínhamos uma possibilidade de reduzir 75% utilizando a regra da lacuna lá do Falcone, né? Qual é o benchmark, qual é a média que nós temos, como é que eu tenho a lacuna entre o meu melhor período histórico, o melhor dado histórico, o meu benchmark e a lacuna, e quanto é que a gente vai ter a partir dessa meta de resultado. Aí entramos na fase medir. E aí a gente começa a transitar entre as ferramentas da fase definir e a fase medir. Diagrama de Chicago, matriz de causa e efeito, né, dados de variáveis específicos. Então, foi feito o trabalho de brainstorm. Vamos aqui conversar com as pessoas, entender o que é que está acontecendo, por que está quebrando tanto essa máquina durante a colagem da fita. Ah, estabelecemos o leque de oportunidades, a divergência, é hora agora de fazer a convergência através da matriz XY. Vamos fazer a correlação entre modos de falha, entre as entradas, o efeito para o cliente e vamos ponderar isso através de uma estratificação que tem como base pesos diferentes. E aí estabelecemos o escopo e aonde nós iríamos atuar. Determinado o foco do problema, era hora de ir para a fase analisar. E aí fomos para a fase analisar. Novamente, ferramentas que podem ser utilizadas e permeiam ao longo de todo o projeto. Brainstorm, diagrama de causa e efeito, teste dos 5 porquês. Então, foi feito todo o brainstorm agora, não para identificar o problema, mas para entender quais as variáveis que afetavam cada um dos modos de falha, como, por exemplo, modo de falha quebra da fita, enrosco da folha, manutenção corretiva e por aí vai. Novamente, o diagrama de causa e efeito, e foi feita ali, né, uma análise de sim porquê. Quais foram as variáveis que foram identificadas como prioritárias? Agora é hora de a gente utilizar os cinco porquês, né? Por que que isso acontece, né? Por que que isso acontece? Então você começa a exercitar dentro do time essa análise de causa. Feito isso, identificando as causas prováveis, chegou a hora de a gente entrar na fase melhorar, onde a gente vai propor soluções, listar uma série de possíveis soluções,
atribuir isso a uma matriz, que no nosso caso utilizamos uma matriz de impacto, esforço, ou esforço impacto, mas poderiam ser outras, como a matriz CLUT, né? O próprio FEMEA poderia ter sido utilizado aqui para a gente priorizar o plano de ação. Listado as possíveis soluções, foi feito a matriz de esforço impacto, aonde a gente vai priorizar aquelas ações com maior impacto e menor esforço, como ações ótimas ou como ações mais emergenciais, né? Vamos pensar sobre as ações que têm alto impacto, mas relativamente alto esforço, e vamos descartar aquelas que têm baixo impacto e alto esforço. E aí gerou-se um plano de ação. Né? A gente vê bonitinho assim, projeto 4 meses depois, mas tudo isso levou uma série, né, de atividades que precisaram ser executadas dentro do próprio processo. Aí era hora de comprovar os ganhos. Então, aqui, né, o uso da estatística para saber se de fato a gente estava seguindo pelo caminho correto. Primeira coisa, poxa, eu preciso fazer testes de hipótese para saber se o depois está melhor do que o antes. Será que eu consegui evoluir nessa análise? Então, primeira coisa, eu preciso entender se eu posso ter confiabilidade nesses dados. Será que esses dados trazem para a gente informações relevantes? Eu consigo ter previsibilidade nesse dado? Porque de nada adianta eu tomar uma decisão e depois saber que aquele dado não tinha previsibilidade. E aí, né, entre várias ferramentas estatísticas, está aqui o famoso P, o valor de P, né, nos testes de Anderson Darling, por exemplo, e entre outros, e dizer o seguinte: olha, o teste estatístico me demonstra que eu posso sim tomar uma decisão, que essa é uma decisão coerente, ela é uma decisão, né, que me permite tomar dentro de um grau de confiança, com um nível de incerteza no máximo de 5%. Então, opa, então esse é o caminho. Validei a hipótese, validei a ação, vou seguir para o próximo caminho. É agora comprovar os ganhos. Né? E aí, a gente foi lá e, de forma estatística, com um intervalo de confiança ali de 95%, comprovou que o resultado depois, em termos de ganho de tempo, era muito menor do que o resultado antes. Né? E aí, de novo, um teste de hipótese que traz para a gente algumas informações estatísticas, como intervalo de confiança, sobre o dado que a gente está utilizando, né? Mais uma vez, o valor de P, mostrando que o nosso nível de significância ali é baixíssimo em termos de possibilidade de erro, então o dado ele é confiável, nós saímos de uma média de 59,6 para uma média depois de 30,4. E aí, as principais ações do projeto, né? Que foi a revisão lá dos apontamentos de parada, revisão dos checklists, revisão do plano de manutenção, treinamento e entramos na fase controlar, aonde nós, né, fizemos a análise do antes e depois e começamos a ver, opa, realmente chegamos no resultado que merece ali um reconhecimento, um resultado expressivo. Né? Estabelecemos as cartas de controle, fizemos uma integração entre os controles e o software Minitab, executamos os testes estatísticos para saber se realmente a capabilidade ou a capacidade do processo melhorou, e isso traz para a gente um resultado muito significativo independente do indicador que a gente está analisando, como, por exemplo, PP, PPK, nível Zebent, que é o nível sigma, percentual fora da especificação, quando a gente olha para, por exemplo, fazer certo da primeira vez, DPMO, né, que é o PPM em 1 milhão de oportunidades. Então, sim, conseguimos chegar em 73%. Pô, Alan, mas o objetivo era 75%, sim. Mas 73% trouxe para a gente uma redução muito significativa, que a gente desejava uma redução de 37 horas, chegamos ali numa redução média de 30 horas. É uma redução de 73%, que trouxe para a gente um ganho de save projetado inicialmente de R$ 259 mil, um ganho de 248 mil. Então,
um único projeto que teve uma média de duração de 4 meses, trouxe um ganho expressivo aqui para a empresa, de 248 mil reais, né? E aí, algumas lições aprendidas, né? Como, por exemplo, envolvimento de todas as pessoas da equipe nos diferentes níveis, brainstorm com profundidade, conclusões sólidas, método de marketing estruturado e profundo nas soluções do problema e reconhecimento. Não tem como você desenvolver o projeto com toda uma equipe e depois não fazer o reconhecimento das pessoas, né? Agradecimento para os patrocinadores, os sponsors, os champions, os orientadores, a diretoria, o time de projeto, o time de manutenção, o time de produção, as pessoas envolvidas, ou seja, todas aquelas pessoas que estavam ali no processo. Turma, pouco, né, do contexto metodológico aí do DMAIC, trazendo agora um exemplo da nossa, né, amiga que fez esse projeto, a Nayara, tá? E é um projeto real, tá? É um projeto real. Para a gente abrir espaço para as perguntas, né? São 20 horas e 44 minutos. Acho, Samuel, que estou conseguindo atender o objetivo de irmos até as 21 horas, tá? Eu queria trazer só mais uma informação que eu acho que é importante, antes de a gente ir para o nosso bônus, antes de a gente ir lá para o nosso pacote de bônus. Eu queria trazer um dado para vocês, pessoal, sobre que ajuda a me embasar e fortalecer o motivo pelo qual eu acredito tanto nessa formação de alta performance, que é a formação Lean Six Sigma. Como eu disse, é a que me trouxe até aqui. Mas é a que trouxe também vários outros profissionais, né? Vários outros profissionais. E aí, para não falar de mim, eu queria apresentar para vocês um estudo, prometo que não vai levar mais do que 3 minutos, tá? Dos fatores de sucesso. Fatores de sucesso do Lean Six Sigma. Esse estudo ele foi feito pelo professor Abel Ribeiro de Jesus, na tese de doutorado dele, onde ele queria entender como é que as grandes indústrias do Brasil, né, trabalhavam a implementação de projetos Lean Six Sigma e quais eram os fatores de sucesso. Então, esse estudo ele foi desenvolvido em 101 empresas. Então, é um estudo bem complexo, né, do professor Abel Ribeiro de Jesus, na sua tese de doutorado. 101 empresas, empresas de médio e grande portes, empresas com 100 a 500 funcionários, empresas com 500 a 1.000 funcionários e empresa até com 5.000 funcionários, né? 48 empresas entre 1.000 e 5 funcionários, 5.000 funcionários, e 21 empresas entre 500 e 1.000 funcionários. E aí, o professor Abel Ribeiro de Jesus, ele foi pegar também a literatura mundial. Entenda-se literatura mundial, Estados Unidos e Europa. Foi pegar o Conselho Internacional de Seis Sigma, lá o The Council for Six Sigma Certification, lá nos Estados Unidos. Foi pegar a ATMAN, que é outro conselho da Europa. Né? Eu, por exemplo, sou associado ao Conselho Americano. E ele pegou a literatura e disse o seguinte: qual é a recomendação internacional de quantidade de belts que deveriam ter nas empresas para fazer o que a Nayara fez? Em 4 meses, trazer um ganho significativo para as empresas de 250 mil reais. Tá? E aí ele diz o seguinte: olha, quando a gente olha para a literatura, o Brasil está muito aquém do que a literatura recomenda. Tá? Então você vê em azul Brasil e em vermelho aqui é a literatura. Para a formação de Green Belts, Black Belts, Master Black Belt. Alan, qual é a sequência? O primeiro passo é a formação Green Belt. É aquela formação que te dá o recurso necessário para você usar todas essas ferramentas que eu trouxe aqui. Todas essas ferramentas que eu trouxe e várias outras, tá? Elas são fruto da formação Green Belt. Trazer um projeto como esse aqui da Nayara, por exemplo. Então, em números, Greenbelt, a literatura diz que as empresas deveriam ter algo em torno de 5% de seus profissionais
Greenbelt. Foi o que a Motorola fez, foi o que a GE fez. Não poderia ter, por exemplo, na GE, na Motorola e na Ford, não pode ter nenhum executivo que não seja pelo menos Black Belt. Não pode. Você não consegue evoluir na carreira se você não for pelo menos Black Belt. Então, 5% dos funcionários Green Belts. O Brasil, quando o professor Abel fez o estudo lá é, em 2020, se não me falha a memória, 1,87%. Black Belts, 1% a literatura. No Brasil, 0,21%. Masters Black Belts, 0,1% na literatura. No Brasil, 0,02%. O que é que significa, Alain? Que existe muita oportunidade. Mas bem, o que é que o professor fez lá no estudo dele? Ele desenvolveu, junto com o estudo, uma turma e projetou 20, trabalhou em 20 projetos com essa turma. Ele estimou um ganho de 5 milhões e meio de reais. Ele obteve um ganho de quase 10 milhões de reais nas empresas onde esses projetos foram desenvolvidos durante a tese dele de doutorado. É um ganho absurdo. Absurdo. Que as empresas não teriam se não tivesse desenvolvido com o Seis Sigma. E aí ele elencou vários fatores de sucesso. Vou listar aqui 5. Comprometimento da alta administração, treinamento, ligação do Seis Sigma com os interesses do cliente, ligação do Seis Sigma com a estratégia do negócio e mudança de cultura. Tudo a ver com o que a gente tem falado aqui. Comprometimento da alta liderança, treinamento, ligação do Seis Sigma com os interesses do cliente, do negócio e cultura. Mindset, forma de pensar. Crer antes de ver. Né? E aí, para concluir, eu trouxe aqui um paralelo. Hoje, dados recentes, peguei neste domingo, no estado do Ceará, nós temos 17.864 indústrias aqui no estado do Ceará. Quase 18 mil indústrias. Dessas 18 mil indústrias, nós temos algo em torno de 357 mil empregados, funcionários. Se a gente fizer uma comparação com a média do Brasil em termos de potencial e com a literatura, aqui no estado do Ceará, nós temos um potencial de termos 6.601 Greenbelts. A literatura diz que deveria ter quase 18 mil. Nós deveríamos ter 749 Black Belts. A literatura diz que deveríamos ter 3.568. Dados agora, 3 de agosto, que eu trouxe. Master Black Belts, 71. A literatura, 357. Turma, garanto a todos vocês. Eu dou aula, já formei aqui no estado do Ceará, presencialmente e de forma online, mais de 25 turmas de Green Belts. Foram 8 turmas na FANO, 14 turmas online. Logo quando a pandemia veio, a gente migrou para o online. Terminamos a última turma no ano passado. Só aí vão 22 turmas. Fora as turmas presenciais na Samsung, na Gerdau, em outras empresas, mais de 25 turmas. E nós não temos nem a metade de Green Belts, Black Belts e Masters Black Belts aqui no estado do Ceará. Nem um terço. Né? Então, isso traz para a gente uma grande oportunidade. Pessoal, 20 horas e 52 minutos. Eu queria ver se tem alguma pergunta, se alguém gostaria, 3 minutinhos, tá? De trazer aí alguma pergunta. Inclusive, pode abrir o microfone para depois a gente ir aí para o brinde surpresa que nós temos nesse momento. Samuel, tá aí comigo, Samuel? Rodrigo, obrigado. Didática, clareza nas explicações e exemplos práticos que tornaram o aprendizado muito mais fácil, enriquecedor. Parabéns, professor Alain, obrigado. Né? E o Samuel também falou Tô por exatamente aqui, como hein? fala. Alain, obrigado pela apresentação, muito bom. Turma, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode abrir aí o seu microfone. Eu Olha tenho, lá, Alan, boa noite. opa, Carolina, volto já aqui na tua pergunta. Fala, Kelly, tô te escutando. E aí, gente, tudo bem? Alan, a minha dúvida, não é nenhuma dúvida, é só
um direcionamento. O Lean, a gente vê muito assim, fábrica, 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 indústrias. E na prestação de serviços, na área de serviços. Por exemplo, eu trabalho numa concessionária, estou atuando agora no setor de pós-venda. Então, Boa. tem muitas, muitas não conformidades, né? Então, assim, o Lean ele é aplicado também na questão no setor de serviços. E como aplicar, né? Usar o mesmo direcionamento. Como é que você me dá essa dica na área de serviços? Muito obrigado pela tua pergunta, Kelly. Eu diria para ti que a essência metodológica é a mesma. A essência é a mesma. Tudo começa pelo entendimento do cliente. Como é que eu me coloco para escutar o que o cliente quer? Se eu fosse te dar a dica básica inicial é como é que eu escuto o meu cliente? Quais são os canais que eu tenho de conexão com o meu cliente? Seja através do pós-vendas, e aí, me permita, eu já trabalhei em concessionária, tá? Eu não trouxe isso aqui no meu portfólio profissional, mas eu comecei a minha vida como aluno de escola técnica aqui do estado do Ceará, trabalhando estagiado numa concessionária e depois fui ser consultor técnico dessa concessionária. Literalmente trabalhando com pós-vendas na área de serviços, né? E aí eu não estou falando de a gente fazer pesquisa de mercado ou de fazer as ligações que a gente faz para os clientes e pedir para eles fazerem uma ponderação do nosso NPS, né? Do Net Promoter Score, do nosso principal indicador de nível de satisfação, para saber quem são os promotores, quem são os nossos detratores, quem são os neutros. Você deve conhecer esse indicador, porque é um dos principais indicadores que a área de serviço trabalha. Eu estou falando sobre olhar para o cliente, como eu estou fazendo aqui contigo, e dizer assim: me diga, o que é que você acha que pode melhorar nesse meu processo? Começar a partir daí, a ser mais humano. Eu comecei fazendo essa lógica. Cara, a inteligência artificial está aí para ajudar a gente nisso, mas eu preciso ser mais humano. Não tem como eu deixar de ser humano. Então, a dica e a essência é: seja humano. Lean Six Sigma, Lean é sobre ser humano, é sobre entender o que é valor para o cliente. Eu comecei dizendo, a principal fase do DMAIC, metodologicamente, é a fase definir, aonde eu vou escutar a voz do cliente e tentar captar as informações, mesmo quando o cliente não sabe o que quer, e transformar isso em informação. E aí, a partir daí, eu vou usar ferramentas estatísticas, metodológicas, fluxos, inteligência artificial, para transformar aquela informação, certo? Em algo mais prático e fácil. Talvez essa fosse a minha melhor resposta para ti nesse momento. Tá Alan, boa bom? noite. Fala, Boa Marlão. noite, Boa gente. noite. Tudo bem? Tudo. Ô, Alan, só um comentário aqui. Eu trabalho numa empresa de engenharia, caldeiraria pesada, e na última apresentação que você colocou um ponto muito forte, que é a alta direção. Essa empresa que eu trabalho, a gente está há 8 anos sem acidente com afastamento, ou seja, o pessoal tem um engajamento muito grande com relação à segurança, é um serviço muito bacana que o pessoal faz, é um cuidando do outro mesmo, as abordagens são feitas dentro da empresa, e isso aí fez o top-down, né? Partiu de cima. E de um Uhum. tempo para cá, eles começaram a entender a importância da qualidade também, junto ao processo produtivo e do Lean. A gente tem uma Massa. equipe de excelência operacional, o pessoal atua diretamente junto ao processo produtivo, mas enquanto a alta direção não viu que tinha que partir deles essa iniciativa de conseguir enganjar todo mundo num comprometimento com a qualidade, com a excelência operacional, o negócio ainda engatinhava. Então, assim, hoje a gente está com um desenvolvimento bacana na empresa, justamente pelo ponto que você citou, a alta direção participando ativamente da tomada de decisões baseado em resultados, o engajamento das pessoas, trazendo as pessoas para dentro desse projeto de excelência operacional. Isso é fundamental, tá, Marlon? Obrigado aí pela tua contribuição. Agora tem um ponto que, inclusive, o professor Abel Ribeiro de Jesus trouxe isso, né?
Primeiro fator de sucesso, comprometimento da alta direção. Mas tem um ponto que eu acho que faz parte da gente como profissionais de alta performance, profissionais que estão se desafiando dentro das empresas onde a gente trabalha, faz parte da gente trazer elementos para os nossos gestores, para os nossos coordenadores, para os nossos gerentes, para os nossos diretores, sobre a importância desses movimentos que a gente enxerga. Porque muitas das vezes a alta direção ela não tem este conhecimento, ela não tem esta visão, até que tenham experimentos e iniciativas que muitas das vezes partem da gente. Então, pô, Alan, o que é que você está dizendo? Faz um pequeno projeto, traz para ela elementos que comprovadamente mostrem a transformação que você exerceu no teu espaço, na tua mesa de trabalho, nas tuas rotinas, no teu time. Entrega resultado. Entrega resultado. O Haroldo Ribeiro, né, o grande mestre Haroldo Ribeiro, numa das palestras que eu tive com ele, disse assim, Haroldo, como é que a gente convence para se fazer TPM? Tem várias máquinas, vários problemas e tal. Você deve conhecer o Haroldo, né? De mau nome aí do TPM, mas, cara, faz uma máquina e entrega o resultado. Uma. Começa numa máquina, entrega, diminui o MTBF, diminui o MTTF, diminui os índices de acidente daquela máquina e entrega os resultados aqui. Olha, eu consegui isso fazendo identificação de difícil acesso, estabelecendo as etiquetas de rotina e por aí vai. Começa numa máquina. Né? A gente precisa começar. Pessoal, são 21 horas. Eu estou num grupo que vocês também estão. Eu geralmente consigo dar algumas dicas nos grupos no período da tarde, quando eu chego do trabalho, geralmente ali às 18 horas. Se alguém ficou aí com alguma dúvida, quiser depois tirar lá, pode colocar lá no grupo, tá? O Ednardo Moreno tá colocando parabéns, Alan, como sempre, domínio do assunto e clareza no momento de repassar informações. Ednardo, obrigado. Parabéns, Ednardo. Casou-se há pouco tempo, né? Pelo nome, entendo que é o Ednardo Moreno. O Emanuel colocando ali, parabéns, Alan, sempre compartilhando conhecimento, saudades. O Emanuel, parabéns, lá de São Paulo. E é isso. A Vanessa está colocando aí no nosso chat o grupo de WhatsApp. E aí agora, pessoal, nós estamos aqui, como eu prometi para vocês, com 28 pessoas. Quem ficasse até o final ia ter aqui uma surpresa, tá? Então, claro, né, que a gente agora vai trazer para vocês uma oportunidade, tá? Que oportunidade, Salan? Nessa parceria com a Colaborative, nós estamos lançando a formação Green Belt Lean Six Sigma. Um curso presencial. Esse é um diferencial. Quem é aqui do estado do Ceará não está tendo curso presencial. Uma formação de 50 horas aos sábados, de 8h30 às 16h30, tá? Com um bônus, que é um grande diferencial. Esse curso, ele tem 2 certificações, tá? 2 certificados. O primeiro é Green Belt treinado. Você terminou o curso Green Belt treinado. Mas o que vale para o mercado é o Green Belt verificado, porque na hora que você vai para uma entrevista de emprego, o entrevistador diz assim, né? O Alan pergunta: olha, me fala aí sobre o roadmap de implementação, né? E me diz como é que é o uso metodológico. Peraí, eu fiz o curso, mas não entreguei o projeto. Então, eu não sei aplicar a metodologia. E aí, fica, né, ali parado. O que é que acontece? Você não foi verificado. E quando é que você faz a verificação, Alan? Quando você desenvolve o projeto, que nem esse da Nayara. E qual é o bônus, Alan? Mentoria individual online para entrega de projeto e verificação Greenbelt. Mentoria geralmente pelo WhatsApp, por e-mail e presencialmente aqui com a gente, tá? Então, o curso é um curso de formação Greenbelt, como eu disse, dividido em 6 módulos, são 6 sábados. Nós vamos falar sobre liderança de alta performance e introdução ao Lean Six Sigma. A base do Seis Sigma é a liderança. Esse é um dos livros que nós usamos de referência. O modelo Toyota de liderança Lean, como conquistar e manter a excelência pelo desenvolvimento das lideranças. Nós como os líderes de nós mesmos, tá? Então,
Vamos falar sobre isso, a jornada de transformação da liderança com os 8 passos de John Kotter também são temas que a gente trabalha. E aí sim a gente se prepara para ir para o método. Eu disse para vocês, de um lado, Lean. A gente vai ver o Lean em todas as fases do DMAIC, mas eu preciso trazer o entendimento sobre o que é esse mindset Lean. Tá? É sobre mim, é sobre cada um de vocês. Então, o primeiro passo é isso. E aí entra nas fases do DMAIC. Definir, medir, analisar, melhorar e controlar, e muita estatística aplicada à prática. Não adianta a gente dizer que vai fazer cálculos de estatística na mão. Não. Como é que eu uso uma ferramenta de estatística com o software Minitab? O mais poderoso software do mundo para estudos de estatística, utilizado pelas grandes empresas. Grandes empresas utilizam é, o, o Minitab, tá? Marlon, Alan, se possível, manda os nomes dos livros que você citou durante o evento. Eu mando lá no grupo de WhatsApp, tá? Então, para o lançamento, pessoal, esse curso é um curso de R$ 1.017. No lançamento, vocês vão ver nas nossas redes sociais que ele vai estar custando R$ 799, tá? Esse é o preço do curso. Para quem está aqui com a gente e fechar o pacote, vai ter 41% de desconto. Se fizer a inscrição, a gente colocou, tá? Até amanhã. Nós estamos dando aqui uma colher de chá e fizer a inscrição até amanhã. Aonde que a gente vai fazer a inscrição, Alan? Por 599? Lá no link do WhatsApp, vai entrar em contato com, com a Vanessa, tá? Então, nós, né, vamos encerrar por aqui, mas fica aqui nossa dica. Alan, eu quero fazer o curso, são 6 sábados, é presencial, 50 horas de formação, mais 10 horas de mentoria. Entra no nosso grupo de WhatsApp e a Vanessa vai ficar fazendo a conexão com vocês. Quem fizer a matrícula até amanhã, vai fazer no preço de 599. Um curso que é mais de R$ 1.000, pessoal. Você paga esse valor, turma, num curso online, que ninguém vai te dar assistência de mentoria, tá? R$ 599 é só escanear ou acessar aí o link do WhatsApp que a Vanessa colocou aí, tá bom? Samuel, Vanessa, me ajudem mais alguma coisa, algum comentário? Pronto, pessoal. Eu vou colocar. Boa noite, gente. Só encerrando aqui, eu vou colocar lá no grupo, tá? O link para quem quiser já garantir a vaga no curso. A gente tem um parcelamento especial em 6 vezes sem juros, tá certo? Nesse, Esqueci disso, muito isso, bom. nesse valor Mas de quinhentos e olha noventa e só, nove. rapaz, cara, é só se não quiser atender e atingir alta performance mesmo, tá? É só se não quiser mesmo, tá de graça. Olha Exatamente, pois aí, é. ó. Joia, obrigado, tá de graça, cuida, né? Que mais, Vanessa? Ó, turma, eu tive lá na Colaborative, sensacional a estrutura, tá? Fiquei encantado, Samuel, mais uma vez, obrigado. Estrutura muito top, pessoal, top mesmo. Ar-condicionado, salas com mesas individuais ali, tá? Uma lousa bem bacana, muito top a estrutura da Colaborative. Então, network que vocês vão estar fazendo, abrindo portas, estando lá numa empresa de excelência. Então, pessoal, Garapa. Qual é o endereço? Qual é o endereço? Lá na Colaborativa. A gente fica aqui no Scopa, próximo à Luísa Távora, Santos Dumont com o Monsenhor Bruno. Isso é uma É de localização fácil estratégica, tá? acesso. Vocês vão gostar do espaço. Estacionamento, né? Tem um estacionamento bacana lá no prédio. Marlon, o online, nesse pacote, o Marlon tá perguntando, no online, nesse pacote a gente não tem previsão ainda, tá? A gente está querendo trazer a essência do presencial e a gente acredita muito nisso, nesse contato. Contato, como eu disse, dei 14 cursos online, mas nesse momento a gente está indo para o presencial, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos. Samuel, algum comentário? Cara, só te agradecer novamente, tanto pela Masterclass quanto pela parceria. Realmente
tá de graça aí por todas essas condições. Eu fiquei até pensando aqui, rapaz, eu acho que a gente fez barato demais. Então, É, pessoal, aproveita. mas muito legal, o Samuel, porque assim, eu acho que a gente que acredita no desenvolvimento das pessoas, né? Você já está nessa estrada também há um bom tempo. Eu acho que faz parte também da gente trazer essa conexão com a galera, tá? Sim. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade aí de difundir o conhecimento, né? Sim, Então, sim. aproveitem, pessoal. Turma, um forte abraço, boa noite a todos, se cuidem e até o curso presencial, tá bom? Um forte abraço, turma, até mais. Tchau, Valeu, tchau. pessoal.